A tradicional Feira de Hannover, na Alemanha, começou nesta segunda-feira, consolidando-se como referência na apresentação de inovações e novas soluções para a indústria. O evento reúne mais de 4.000 expositores de 70 países, e a indústria brasileira está presente, com uma comitiva de mais de 170 pessoas, sendo a maior parte do Rio Grande do Sul. O Correio do Povo está acompanhando esse importante evento mundial que segue até a próxima sexta. Ao Direto ao Ponto, a jornalista Maureen Xavier, que participa em loco da cobertura do evento, conta os bastidores das primeiras impressões da feira e dos interesses do Estado nas inovações apresentadas. Eu sou Brenda Fernandes, fique conosco. Oi, Maureen, seja muito bem-vinda ao Direto ao Ponto. Fazia tempo, né, que você não vinha aqui. Acho que nas eleições foi a última vez, né? Eu acho que foi nas eleições. Que bom estar aqui de volta, com motivos especiais, né? Exatamente. Como eu disse anteriormente, a Maureen está lá em Hannover, acompanhando bem de perto a feira, participando da cobertura jornalística do evento pelo Correio do Povo. Hannover, né, que é um município de mais de 2 milhões de habitantes, que dá o nome, então, ao evento, e é a capital do estado alemão de Baixa Saxônia. Mas essa própria Maureen vai contar depois para a gente. Vamos começar primeiro falando do evento, Maureen, que é esse tradicional evento alemão, né, e que envolve muitos países, né, muita gente mesmo. E eu queria que tu contasse um pouco sobre o evento, sobre a importância do evento e quais têm sido as primeiras impressões da feira, o que mais te chamou a atenção. Então, é uma feira super tradicional, por alguns motivos especiais. Essa feira começou a ser desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, dentro de um processo de industrialização da Alemanha como um todo. E essa cidade específica, Hannover, ela é conhecida por receber muitas feiras ao longo de todo o ano, né? Inclusive, esse local onde acontece a feira, que é um complexo, são pavilhões, né? Um do lado do outro, estão ativos para esse evento, para você ter uma noção, 17. Muito e basicamente é muito grande. Assim, hoje que é o segundo dia, né? Eu fiz questão de contar mais ou menos os passos. Eu não fui em todos os pavilhões, né? Mas deu mais de 20 mil passos. Então dá para ter uma noção de que realmente é muito grande. Por quê? Porque esses pavilhões, eles são divididos por áreas temáticas, dentro do conceito de inovação e tecnologia. E as empresas, né, trazem os seus produtos e serviços e apresentam. Então, o que acontece? Esse diferencial da feira é o fato de que tem muitas coisas que são lançadas e apresentadas durante esses 5 dias de evento, e estão as maiores empresas, né, desse segmento da área de indústria. Por quê? Porque a vocação alemã, a sua economia é muito forte na indústria, né? Nós temos desde montadoras que são super conhecidos, por exemplo, a Mercedes-Benz, que tem uma empresa aqui, tem um grupo que integra a comitiva que vai visitar amanhã, a própria Airbus, que é da área de aviação. Então, tem essa característica muito forte. E fazer essa feira, que tem uma longa tradição, ela não aconteceu durante 2 anos agora, em função da pandemia, e ainda está recuperando um pouco desse, principalmente de número de visitantes, né? Era cerca de 200 mil antes da pandemia, a expectativa desse ano é que ultrapasse 80 mil pessoas, e então ela tem um grande impacto. E é muito interessante se a gente for pensar que boa parte da ficção científica que a gente acha que é ficção já é realidade há muito tempo, né? Eu mesmo hoje, ontem na segunda-feira, que foi o primeiro dia oficial, tinha muitos compromissos, né, de autoridades e muita apresentação. Hoje já foi um dia que deu para visitar mais os estandes, porque eles ficam muito afastados, então tem que ter uma certa logística para conseguir fazer todo esse deslocamento. E, inclusive, dei meu primeiro abraço num robô,
né, que foi o case Que do momento. dia. Guria, foi um momento, assim, foi muito interessante, porque eu cheguei no pavilhão onde ele estava, onde está a empresa que trouxe ele, e tinha uma fila gigantesca. Eu pensei, gente, o que é essa fila? Né? E quando eu vi, era para dar abraço no robô. E, enfim, é um entre as coisas, né? Mas também teve outras várias coisas que a gente, eu digo, que quem não está dentro da indústria, que não participa desse dia a dia, não entende a relevância. E eu acho que esse é um dos principais pontos da feira, é mostrar que adaptar um determinado software para a tua máquina numa planta de produção pode fazer com que a tua produtividade seja elevada ao máximo, que os recursos utilizados sejam reduzidos. E então realmente ela tem um grande impacto de apresentação de produtos e serviços, mas também de network, de Uhum. encontros, né? De muitos empresários vêm para cá para conhecer essas tecnologias e serviços e levam para suas empresas, talvez não exatamente aquilo, mas conseguem também fazer articulações para fazer as adaptações para suas necessidades. E isso no campo industrial é muito relevante. Uhum. Essa estrutura onde acontecem os pavilhões, fica dentro da cidade, fica um pouco mais retirado, e é uma feira aberta, uma feira fechada, como é que funciona? Ela tem as inscrições, ela fica afastada até pelo tamanho dela, Uhum. né? São muitos pavilhões. E o que acontece? Até tem uma curiosidade, hã, enfim, né? Tem uma característica bem de mobilidade aqui em Hannover, que é muito a utilização, óbvio, do carro, mas também eles têm um sistema misto, metrô e trem no mesmo, e inclusive eles orientam que os visitantes utilizem o metrô, eles abrem uma linha extra para atender devido ao fluxo, porque é muito mais rápido, realmente, né, de atravessar a cidade, chegar lá. A gente está bem numa região central, né, eu tô no centro de Hannover, dá uma questão de uns 10, 15 minutos, com uma agradável paisagem no caminho, e sim, fica isolado até por uma questão, acho também de logística, né? Eles têm isso aqui bem forte. Então, tu vê que durante a ida e a volta do trem, tu vê que tem alguns vazios, né, no entorno, e é um espaço realmente muito grande. E eles têm um fluxo muito grande de feiras que ocupam esse espaço e outros dentro da cidade. Bacana, bem acessível então. Maura, como a gente falou ali, é um evento também que reúne autoridades, os países levam suas comitivas, os estados também, né. O Rio Grande do Sul mandou uma comitiva de 170 pessoas para o evento, e eu queria que tu contasse quem são essas pessoas que integram esse grupo, e quais são os interesses ou o que o estado busca nesse evento. Essa comitiva, ela é formada por 100 pessoas, ela é nacional. Ela é encabeçada pela Confederação Nacional das Indústrias e ela é liderada pelo presidente da Fiergs, do Rio Grande do Sul, o, o Petri. E o que acontece? Exatamente para fazer essa aproximação, eles articularam com muitos empresários, né, do ramo da indústria. Tem algumas equipes de apoio, como jornalistas, e também tem autoridades que a gente chama mais do campo político institucional, né? Então, por exemplo, tem prefeito, tem, por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul, veio o vice-governador, o Gabriel Souza, e veio o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, para participar, como uma maneira de conhecer, mas também de prospectar. Basicamente, essa comitiva, essa lição que vem já há muitos anos, essa é uma presença muito forte daqui. Antigamente, ela era organizada e mais centralizada pela própria Fiergs, pelo interesse dos, dos empresários do Rio Grande do Sul em estar presente, e ela também conta com apoio de outras entidades, como o Senai, o Sebrae. Eles vêm para cá para poder conhecer e prospectar. Né? Eu ontem mesmo estava conversando com um integrante que um empresário da cidade veio alguns anos atrás,
conheceu algumas inovações, conseguiu adaptar para sua fábrica, conseguiu adotar essa tecnologia, e isso estimulou com que outros empresários da cidade viessem para cá também para conhecer. Então, é um momento muito, o próprio presidente da Férias, Gilberto Petri, em entrevista que ele concedeu para mim ontem, na segunda-feira, ele brincou, ele veio assim, olhem e copiem, né? A ideia é essa mesmo, é venha, olhe, conheça, veja o que eles estão fazendo de novo, porque o que eles estão fazendo tem várias coisas, né, interessantes que podem ser adaptadas e copiem, né? Copiem no sentido de daqui a pouco façam negócios para poder adaptar essa tecnologia e para poder adaptar essas inovações que estão sendo apresentadas. Por quê? Porque a indústria, né, até dentro de um contexto internacional, isso não é só um desafio do Brasil, mas é um desafio do mundo todo, no momento que tu tem que produzir mais alimentos, e isso passa pela indústria, tu tem que produzir mais itens pelo crescimento populacional, tu tem que investir mais, por exemplo, em produções relacionadas à área da saúde, para citar uma delas, mas a própria questão energética, que é um tema que ganhou muita importância na Feira de Hannover neste ano, entre outros fatores, pelo processo que a União Europeia, alguns países, em especial a Alemanha, estão passando da necessidade de fazer essa transição. Então, o que acontece? É um momento, sim, de trocar figurinhas, né, de conhecer, de fazer negócios e de pensar o que dá para vir aqui para frente. Hoje eu participei de um circuito para conhecer algumas iniciativas e há uma preocupação muito grande nesse aspecto de que os recursos são limitados, né? Recursos, quando a gente está falando de água, né, desses insumos. Então, a indústria precisa trabalhar pensando em como melhorar a produtividade, melhorar a qualidade da produção e também reduzir desperdícios, reduzir resíduos, fazer com que essa cadeia seja o mais eficiente possível. E daí entra a parte da tecnologia. E daí a revolução, como é que é? O céu é o limite, como se diz. Sim, muita gente pensando junto é melhor ainda, né? Trocando Com essas. certeza. Não, e a parte, a gente estava muito falando, né, no início desse ano, sobre o impacto da inteligência artificial via, né, o ChatGPT, e isso aqui já está incorporado. Quer dizer, não é uma discussão tanto de se precisamos, é como que nós adaptamos, né, e qualificamos para poder pensar essas soluções juntos, né? Essa é uma palavra, inclusive, que aparece muito aqui. E muito o pessoal das empresas que oferecem, apresentam muito, são soluções, né? E essas soluções, elas tendem a ser muito personalistas, né? A solução que talvez serve para a tua empresa não serve para a empresa do lado, mas ela pode ser adaptada para poder atender essas duas empresas diferentes. E sobre Hanover, Maureen, queria que tu contasse, então, o que tu viu da cidade, o que te chamou a atenção, qual é o estilo da cidade e como essa feira está impactando no cotidiano da cidade também. A parte da comitiva, né, uma parte bem considerável que veio do Rio Grande do Sul, a gente saiu de Porto Alegre no sábado pela manhã, pegamos praticamente 24 horas de voos e conexões. Para o ouvinte ter uma ideia, nós estamos aqui, o fuso horário é de 4 horas, mas nós estamos no horário de verão, então o fuso horário é de 5 horas. E daí a gente entrou por Paris para fazer a entrada na União Europeia, e depois desembarcamos aqui em Hannover. O aeroporto fica relativamente perto do centro da cidade, né? O que dá para ver dessa cidade? Me chamou muita atenção o fato de não ter muitos prédios altos, né? Não tem muitos arranha-céus, assim, e é bem fácil da gente sair, se afastar um pouco e ver os prédios bem mais baixos. Como eu estou na parte central, tem muitos prédios que remetem, né, àquela arquitetura germânica que a gente, né, conhece de filmes e de outras imagens, muitos prédios, né, nesse perfil.
uma cidade que parece ser muito tranquila. A gente está hoje fazendo essa gravação na terça-feira, então a gente chegou no domingo de tarde, foi bem agitado, porque já tinha a solenidade de abertura oficial da feira, então não deu para caminhar tanto, mas ontem, na segunda, no final do primeiro dia, nesse trajeto de volta da feira aqui para o centro, e uma caminhada aqui pela região, essa parte histórica. Então, ela tem, né, ela guarda muito de si, da sua história. E tem alguns fatos que eu ainda não consegui explorar direito, mas pretendo até o último dia, que, por exemplo, ela tem um trajeto nessa parte central, né, que é a chamada linha vermelha. E essa linha vermelha, tu consegue percorrer ela e conhecer uma parte da história. Essa cidade ela foi parcialmente destruída durante a guerra, e inclusive na prefeitura tem um espaço para visitação em que é possível ver 3 maquetes da cidade de Hanover, né? A cidade como ela era antes da guerra, como ela ficou impactada, né, com os prédios destruídos, e a segunda como ela é hoje. Então tu consegue ter essa visão, né, bem mais clara dessa transformação que passou a cidade. Basicamente toda ela é conectada, né, por trem, metrô. Então o deslocamento ele é relativamente simples. A gente está fazendo um deslocamento daqui do centro para a feira e assim sem nenhuma dificuldade, para ser bem sincera. Transporte rápido. O que me chamou muita atenção, e isso é uma característica também dos países da Europa, quantidade de bicicleta. Assim, é um transporte tranquilamente paralelo. Não paralelo no sentido de integrado, né? Ele está integrado junto com a cidade e ocupa um espaço muito relevante. Tanto as bicicletas como um patinete, que é muito comum. Tu tá caminhando na rua, assim, a gente está perto de uma estação bem grande, né, de trem, e ali tu consegue ver assim, dezenas de bicicletas, uma do lado da outra, presas. Tem algumas que são com serviço compartilhado, então tu pega, utiliza e deixa ela em algum local. No próprio local onde acontece o evento da Feira de Hanover tem, né, um espaço enorme de bicicletas também, então é bem interessante. E, obviamente, né, muitos carros, mas o que me chamou a atenção, eu andei, né, de carro para fazer o deslocamento para o dia da abertura oficial. Carros são Mercedes, né? Porque a Mercedes é daqui, então não se surpreenda se você pegar um Uber e ser uma Mercedes. E eles são bem cautelosos, né, no trânsito, assim, então é muito difícil você escutar uma buzinada ou qualquer coisa assim. Então, é interessante de pensar. Nesse momento, a gente está com uma moeda relativamente, vamos dizer assim, um pouco melhor do que teve, né, quando eu vim para a Europa a primeira vez na missão de 2021, para fazer uma relação. Naquela época estava quase R$ 7 por €1, né? Nesse momento está um pouco menos, está cerca de 5,7, vamos arredondar para 6 por €1. Porém, os valores aqui estão muito altos, né? A União Europeia está passando por um momento pós-pandemia com uma inflação, ainda lidando alguns países mais, outros países menos. Mas, para se ter uma noção, assim, só para fazer fins de comparação, porque essas comparações são sempre muito legais de se fazer, né? Uma garrafa de 1 litro de água custa basicamente €1, né? Então, uma garrafa de água custaria R$ 6 no Brasil. Se a gente for fazer uma conversão, que não é a ideal, mas é só para ter um parâmetro, e consegue fazer com que a gente consiga, né, observar. Consegue pegar, por exemplo, um sanduíche a 10 euros, que nada mais nada menos do que, né, seria R$ 60 no Brasil. Então, tem esse valor, essa diferença que impacta bastante. Juntando duas coisas que a gente falou, Maureen, durante a nossa conversa, sobre copiar coisas que dão certo, copiar exemplos, e agora tu falou muito do transporte público, né? Das bicicletas, da integração do metrô e tudo mais. O que tu vê de aparentemente dar certo, né, nessa tua experiência,
poderia dar certo no transporte de Porto Alegre, por exemplo, que é um assunto que é sempre um tema que é sempre um desafio aqui pra gente, é um sofrimento mesmo. E que tu É acha que verdade. poderia dar para copiar e adaptar, assim? Esse sistema de trem, metrô, né, que tem o metrô é aquela parte subterrânea, o trem é a parte que vai em cima. Então, por exemplo, em Porto Alegre e na região metropolitana, a gente tem a trens com trem, né, que são linhas específicas. Essa migração que tem aqui, ela também acontece de uma maneira um pouco diferente na prática, né? Por quê? Porque tu tem partes que tu vai no subterrâneo, então quer dizer, tu tem a parte de cima fechada para carros, ônibus, e outros trechos tu tem o trem andando como se fosse uma linha de ônibus. Basicamente, isso tá tudo bem integrado. Isso é uma coisa muito interessante, né, de se pensar, porque ela não é uma cidade pequena e esse deslocamento ele é muito rápido, né? Então, assim, tu pega o trânsito próprio de Porto Alegre, né, que a gente pega mesmo para pequenos espaços, são extremamente demorados. E com o metrô barra trem, tu tem um volume de pessoas que circulam com muita rapidez. Então, vamos até fazer uma comparação, não sei se eu vou ser muito feliz, mas uma comparação com um evento desses que reúne milhares de pessoas, né, numa área relativamente afastada de Porto Alegre, e que as pessoas estão em diversos pontos da cidade e conseguem chegar neste mesmo local. E isso traz um ganho em todo, porque tu consegue fazer com que pessoas estejam afastadas, né, e consigam chegar no mesmo lugar com qualidade. Isso faz uma grande diferença. Porque, por exemplo, assim, nós tivemos há pouco tempo em Porto Alegre, o South Summit, concentrado numa região turística, mais central, e que teve impactos, né? Porque a maneira relativamente mais fácil de se acessar o local era de carro, né? Então, quer dizer, aqui tem pouquíssimas pessoas que vão de carro para a feira. Por quê? Porque não é nem vantajoso, né? Tu tem ali alguns táxis, mas é um número muito pequeno. Eu vi mais gente andando de bicicleta, saindo da feira de bicicleta, do que esperando para pegar um táxi ou um carro. Então, é uma lógica de se pensar interessante. Eu vi alguns ônibus também, né? Tem ônibus aqui fazendo circuitos. Então, eu acho que essa combinação e essa mobilidade multifacetária, ela acaba sendo um agregador muito importante, né? Porque, por exemplo, voltando aqui que é região central, tu consegue ter pessoas caminhando, tu tem um comércio de lojas aberto e de calçada. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Tem uma rua aqui que parecia tipo nível Andradas, assim, para fazer uma comparação, com lojas dos dois lados abertas, e as pessoas andando de bicicleta, uma do lado da outra, andando uh, de, de patinete, e ao mesmo tempo podendo descer da estação. Né? Tu desce da estação, tu sobe, tu já está no meio da Andradas e tu pode circular, e daí tem toda uma estrutura junto, né? Tem restaurante, tem cafés. Então, essa logística toda, ela parece que faz muito sentido, porque ela te dá opções e ela permite que grandes massas de pessoas consigam circular, né, por essa mesma cidade. Certo, Mauri, muito obrigada pela tua participação. Foi Eu ótimo fico falar feliz. contigo e conhecer um pouco mais tanto da feira quanto da cidade. Te desejo um ótimo trabalho e a gente volta, quem sabe, daqui a uns dias para falar Para dos fazer o últimos balanço momentos, final. para fazer o balanço final, né? E falar de tudo que tu vai conhecer ainda. É uma feira que vai até Sexta-feira. sexta-feira. Tu volta no sábado, imagino? Eu começo o retorno no sábado e chego no domingo. Também é quase 24 horas de, de desconexão, vamos dizer assim, para Sim. fazer o caminho de volta. E sim, e quero também trazer um pouco mais essas curiosidades, que eu acho que é bem interessante a gente tendo essa oportunidade de ter o contato. A gente acaba sempre colhendo, né, informações e como é diferente isso aqui do que é, né? Mas daí eu vou reservar mais algumas coisas para a gente fazer depois a avaliação final, que tomara que seja muito, muito bacana. Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Você acompanha a cobertura da Feira de Hannover, feita pela Mauri, também no site do Correio do Povo e nas redes sociais do jornal. Até uma próxima!